Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma rápida revisão de transformações de fase, curvas de aquecimento, falar de novo um pouquinho sobre calor latente, calor sensível e incluir a forma de trabalhar com o conceito de densidade para você, a partir de um volume, chegar no valor de massa e também bater aí naquela questão que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, certinho? Você vai ver como que isso aí é útil e aplicável nos exercícios aí, tanto provas para a escola militar, quanto vestibulares, Enem, etc. E também o seu curso aí cotidiano do ensino médio. Vamos lá! Fazendo uma revisão do assunto, a gente já abordou isso em outro vídeo postado aqui no YouTube. Primeiro, mudanças de estado. A gente tem estado sólido, líquido, gasoso. É importante saber quais são essas transformações entre os estados. Esse quadrinho aqui, ele é muito importante. Também é interessante saber que nos momentos em que a gente está dentro aqui, do estado sólido, ou do líquido, ou do gasoso, e que a gente tem uma mudança de temperatura, exemplo, a água primeiro estava a 10 graus Celsius e passou para 80 graus Celsius. Nesse momento está se manifestando o que a gente chama de calor sensível. E a fórmula, para você recordar, é o Q-macete. Calor igual a M vezes calor específico vezes variação da temperatura, delta θ. Nos momentos em que a gente tem a transformação de fase, ou fusão, ou vaporização, condensação, solidificação, a gente vai ver atuando o calor latente, cuja fórmula é o Q-mol. V é igual a massa envolvida vezes o calor latente daquela transformação. Então, esses são os primeiros aspectos interessantes. Lembrar também das curvas de aquecimento. Elas descrevem para a gente como se fosse o percurso do que aconteceu com a substância. Repara que nesse exemplo que a gente já maceteou, você vem com a substância aqui no estado sólido, ela ganhando temperatura, calor sensível. Aí chega num patamar, nessa temperatura aqui, temperatura de fusão, você tem existindo ali, como se fosse no recipiente, tem parte sólida e parte líquida, e a temperatura não varia, é constante no patamar de temperatura. Depois que todo o material está transformado, a gente vai ter de novo um aquecimento. Olha essa subida aqui, essa rampa. Está saindo desse nível de temperatura até chegar na temperatura de vaporização. Nesse momento aqui, parte do material começa a transformar de líquido para gasoso, ou seja, uma vaporização. De novo, onde está transformando fase, calor latente, que mole, então a fórmula que você vai usar. E repara que enquanto todo o material não se transforma, a temperatura fica constante, isso é importantíssimo. Depois que tudo então virou estado gasoso, pode acontecer de novo aqui, a recepção aí de um calor sensível, e a gente tem um aumento de temperatura. Detalhe, as constantes aqui, tanto o Czinho para o calor sensível, quando tem mudança de temperatura, quanto esse Lzão aqui do calor latente, para cada transformação dessa, ou para cada estado desse, você tem um, mas isso normalmente é dado pelo enunciado das questões. Ainda falando sobre revisões aqui para dar base para a gente resolver o exercício desse vídeo, o que mostra na prática como as coisas aparecem, é muito importante saber, às vezes, fazer uma conversão de unidade de volume para unidade métrica cúbica, né? Falando de um jeito simples aqui, você tem que saber que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Lembra disso? É muito importante. E dessas daqui, você pode deduzir outras relações. Por exemplo, 1 litro não é a mesma coisa que 1000, ou 10 a terceira, né? Mililitros. E
1 decímetro cúbico. Lembra que quando a gente está com as unidades aqui, é o cubo. Se você quer mudar de uma casinha para outra, você tem que andar 3 casas por causa do cubo. Então, isso daqui não é a mesma coisa também que 1 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos? Aqui você tem 1000, aqui tem 1000. Ou seja, você descobriu uma outra relação que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Também muito útil. Outro aspecto legal é saber trabalhar com uma grandeza chamada densidade. Ela às vezes é representada por essa letra grega aqui, acho que é o Rho, ou mesmo pelo D, né? Às vezes usa Rho mais para massa específica e D para densidade. Massa específica é uma característica ali intrínseca do material e densidade de corpos sólidos que se utilizam desse material. Mas para o nosso estudo aqui não precisa fazer diferença entre uma e outra. Essa fórmula, então, da densidade é dada pela massa do material dividido pelo volume que ele ocupa, tá certo? Trabalhar com isso daqui é bem interessante. E, no fundo, a gente vai precisar dessas relações aqui, ó. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico, e a gente vai fazer aqui o uso da densidade, você vai ver já já na resolução do exercício como que isso daqui se aplica, tá bom? Vamos lá. Então, vamos olhar na prática como que a calorimetria aparece nas questões. Mais uma vez, né? Observa aqui nessa questão da EAR 2020/2, início lá na Escola de Especialistas no segundo semestre de 2020, ou seja, essa prova aqui foi a do final de 19, bem recente. Então, olha o que o enunciado fala, que 500 ml de água, aí você vai ler com calma aqui, perceber e tal, estou indo no ponto principal. Esses 500 ml são perdidos numa transformação aqui de líquido para vapor, ou seja, vaporização acontecendo a 100 graus Celsius. E ele pergunta qual é a energia perdida nessa situação aí, ou seja, nessa perda de 500 ml que passaram de líquido para vapor, qual que é a perda em termos de energia? Aí você imagina, não, ele quer que faça a conta só da vaporização. Só que aí vem um detalhe, vamos ler as observações aqui embaixo. A água pura, antes de entrar no processo de fabricação, estava a 25 graus Celsius. Opa, então essa água a 25 graus Celsius, primeiro ela tem que ser aquecida e chegar a 100, você tem aí um calor sensível, e depois que acontece a vaporização. Olha os outros dados que ele dá para a gente. Calor específico da água pura, ele não ia dar esse calor específico da água no estado líquido, né? À toa. É para a gente justamente calcular esse aquecimento de 25 até 100 graus Celsius. Dá depois o calor latente de vaporização da água, ou seja, aquele Lzão do Q-mole da fórmula é dado nesse ponto. E, por último, a densidade da água pura. Por que ele informa isso? As fórmulas Q-macete, Q-mole, elas demandam a massa de material. Só que o que a questão forneceu para a gente foi um volume de 500 mililitros. A gente vai ter que, fazendo as conversões, tirar de mililitros e levar para um valor em massa, em gramas. Você repara aqui, ó, que tanto no calor específico quanto no calor latente, a unidade de massa que está sendo usada é o grama. Então, a gente vai ter que fazer essa conversão. Vamos olhar como é que é isso? Então, fazendo uso aqui de uma fração da curva de aquecimento, ó, repara que aqui a gente tem essa rampinha, estado líquido, e aqui a vaporização acontecendo, no patamar temperatura de vaporização. O enunciado informa que aqui essa água, estado líquido, parte de 25 graus Celsius, e a temperatura de vaporização da água é de 100 graus Celsius. Então, essa temperatura aqui, unidade graus Celsius. Bem, a gente tem que lembrar, então, que, primeiro, em termos de energia, a gente tem um aquecimento de 25 até 100 e depois a vaporização propriamente dita. Então, a energia, né, calor é energia térmica em trânsito, lembra? Então, na verdade, essa energia que ele quer é o calor total. Que calor vai ser esse? É como se fosse o calor de aquecimento aqui dessa água, primeiro, vou chamar aqui de 1, e depois
o calor da vaporização, Q VAP. A gente pode aplicar as fórmulas que vocês já recordaram. Aqui a gente teria um MC delta θ, macete, mais um M vezes L, certinho? Só que aí, ó, isso daqui, calor específico, é dado pelo enunciado, o calor latente, dado pelo enunciado também, a massa não foi dada. Para isso, a gente vai recorrer ao conceito da densidade. E antes disso até, a gente tem qual o volume de material? A gente tem um volume de 500 ml. Vamos pensar uma coisa? A densidade que foi dada aí no tópico 4, ele fala, a água tem como densidade 1 grama por centímetros cúbicos. Ou seja, massa sobre volume. Só que volume aqui no caso está em centímetros cúbicos. A gente precisa saber então, esses 500 ml equivale a quantos centímetros cúbicos? Tem algumas formas de fazer isso. Aproveitando ali a nossa revisão, a gente acabou de ver que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico e também que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Bom, se a gente tem 500 ml, se 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, uma regra de 3, né? Não vou fazer ela só aqui mentalmente com vocês. 500 ml, se 1 ml vale 1 centímetro cúbico, então na verdade a gente tem 500 centímetros cúbicos, correto? Então vou botar aqui, ó, igual a 500 centímetros cúbicos. Beleza. Trazendo esse valor aqui para esse denominador, a gente tem então que 1 grama está para 1 centímetro cúbico, assim como massa está para 500 centímetros cúbicos. Simplifica esse lado com esse lado, passa para lá multiplicando, então a nossa massa é igual a 500 gramas. Beleza. Voltando aqui então para a parte de calorimetria. Bom, se a gente tem massa aqui, vocês concordam que a gente pode até botar em evidência? Massa vezes calor específico vezes o delta θ, mais calor latente de vaporização. Trazendo aqui para baixo, ó, calor total vai ser igual a, substituindo os valores, 500 gramas vezes o calor específico 1. Atenção para as unidades, hein? Eu nem estou representando, ó, porque se você reparar aí, é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Aqui já está entrando a massa em gramas. Agora a gente vai botar o delta θ em graus Celsius, ou seja, temperatura final de 100 menos a inicial, que é 25. Vou botar aqui um 100 menos 25, mais calor latente, que está também com a unidade de calorias por gramas, nesse caso, mais o 540. Fecha aqui. Agora ficou questão de matemática, né? Que é total igual a 500 vezes 75 mais 540, 540, que é igual a 500 vezes 615. Fazendo as contas aí, você vai chegar em 307.500. Você vai ver aqui, ó, eu não fui marcando as unidades, mas grama simplificou com grama que estava aqui no denominador desse e desse. Graus Celsius, que estava aqui, ó, no denominador do calor específico, simplificou com graus Celsius daqui. Sobrou a unidade de energia, caloria. Portanto, resposta letra D de dado. Certinho?
Então, finalizando, eu espero que esse exercício mostre como que é importante aplicar as questões, aqueles conceitos da curva de aquecimento, para você enxergar o que está acontecendo com o material. Nesse caso aqui especificamente, foi importante para você ver que a energia total envolvida não era só de vaporização. A gente tinha uma outra etapa aqui de aquecimento dessa água no estado líquido, partindo aqui dos 25 graus até os 100 graus. Viram também como é que é importante saber fazer essa conversão de unidade aqui de litro, mililitro, para as unidades métricas, né, de volume, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, e aplicar também o conceito da densidade. Isso aí é quase toda a questão de calorimetria, ela te dá um volume do material e você precisa, para usar as fórmulas do calor sensível e calor latente, né, o que macete e o que mole, precisa de saber uma massa em gramas, geralmente, né? E para isso você tem que aplicar o conceito de densidade. Certinho? Espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado e continuem firmes aí nos estudos. Até o próximo material. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e divulgar para os amigos. Aquele abraço. Tchau, tchau.